Olá, terceira série, tudo bem? Espero que vocês estejam passando bem durante esses dias de quarentena. Tô sentindo muita falta de vocês, a gente tá junto em sala de aula, tá bom? Mas enquanto a gente não pode, vamos lá, né? Capítulo 10, receptores elétricos. A gente acabou de ver geradores, tá? Que são aqueles aparelhos que transformam algum tipo de energia, seja ela química ou mecânica, e energia elétrica. Agora a gente vai ver o contrário. A gente vai ver dispositivos que transformam a energia elétrica em outro tipo. Por exemplo, chuveiro, aquecedor, ferro de passar, transforma a energia elétrica em energia do aquecimento, tá bom? Em energia térmica. Liquidificador, batedeira, tô colando aqui, tá? Tô olhando os exemplos do livro. Ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica, que é aquela do movimento. Gente, eu não sei se vocês já viram, mas vocês podem perguntar aí pra mãe, pra avó, pra tia sobre enceradeira. O que era enceradeira? Que antigamente eu já cheguei a usar, tá? Eu sou dessa época. A usar enceradeira. Que era um aparelho. Gente, é muito interessante. Eu vou até ver se eu acho uma foto e vou colocar aqui pra vocês verem como é que era uma enceradeira. Era um objeto, um aparelho que a gente ligava na tomada e aí ela ficava, tinha tipo um escovão embaixo, mas era mais macio, e aí ficava esfregando ali no chão. Então a gente passava cera no chão, esperava secar e vinha com a enceradeira. A gente até falava bater em enceradeira e ela ia esfregando ali pro chão ficar bem brilhosinho, coisa que a gente quase não faz hoje mais, é encerar o chão, né? Encerar o piso. Porque antigamente era mais o piso, não sei como é que fala, cimento vermelho, amarelo, aquelas coisas. Então a gente passava a cera ali e batia a enceradeira, tá? Também energia do movimento, que ela girava assim. Eu vou ver se eu consigo uma pra vocês visualizarem. Quando a gente pega uma bateria de carro, uma bateria de moto, coloca pra carregar, a gente tá transformando a energia elétrica do carregador em energia química, que é a energia da bateria, tá? Aquelas pilhas recarregáveis também é a mesma coisa. Um receptor elétrico, ele tem a força que a gente chama de força contra-eletromotriz. Lá no gerador a gente tinha a força eletromotriz. Aqui a gente tem a força contra-eletromotriz. E a gente representa pelo Ezinho linha, tá? Lá na força eletromotriz era o E, aqui é o E'. A gente também tem aqui resistência interna. Só que a resistência interna do receptor a gente representa como R'. Então a gente vai ter talvez um circuito completo que tem o E, tem o E'. Então pra gente diferenciar, só E, gerador, E', receptor, tá? O que acontece? Nessa situação aqui a gente tem o receptor, vai acontecer o trajeto contrário. No gerador, a corrente passa do polo negativo para o polo positivo. Aqui eles estão quase do mesmo tamanho. No receptor, vai passar ao contrário a corrente. Então, a gente vai inverter o sentido da corrente. Então, vai passar do polo positivo para o polo negativo. Então, a gente vai ter uma representaçãozinha bem semelhante ao do gerador, só que a corrente vai passar ao contrário, do positivo para o negativo, e ao invés de E, a gente tem E', ao invés de R, a gente tem R'. Esse R aqui é a resistência interna, que está bem próxima aqui do receptor, tá bom? Lá no gerador a gente tinha, só que era só R, e aqui no receptor a gente tem R'. Aí, olha só, lá na próxima página, que é a 252, tem algumas formulazinhas, que são as fórmulas do rendimento do receptor, as fórmulas das potências e a equação geral do receptor, tá? Eu tenho a potência fornecida, que seria, no caso, a potência total, que é U' vezes I.
a DDP do receptor vezes a intensidade da corrente. Lá no gerador, a potência total, no caso que seria essa, é E vezes I. Então aqui eu até anotei aqui que é o inverso do gerador. Então a potência fornecida, que seria a potência total, é U' vezes I. A potência dissipada ou perdida para o sistema, para o meio ambiente, é R' vezes I ao quadrado. O R, lembrando que é a resistência interna. R' é a resistência interna do receptor. E a potência utilizada, que é aproveitada no circuito, aproveitada na instalação, é E' vezes I. Lembrando que isso daqui é o inverso da fórmula lá do gerador, tá? E a potência total, que é a fornecida, né? É PD vezes PU, mais PU, desculpa. Então eu posso somar esses dois para ter a potência total. O rendimento aqui também é o inverso da fórmula que a gente usa lá no gerador, que vai ser E' sobre U'. A equação geral do receptor, o que muda aqui, ó? Só o sinalzinho. Lá é U igual a E menos R vezes I. Aqui é U' igual a E' mais R' vezes I. Tudo com linha, menos a intensidade da corrente, que ela não é alterada, tá? É a mesma, ela só vai inverter o sentido, tá bom? Vamos fazer aqui um exercício resolvido, R98, lá da página seguinte, que é a página 253. R98, que diz assim: um motor elétrico percorrido pela corrente elétrica de intensidade 10 amperes transforma a potência elétrica fornecida a ele em 80 watts de potência mecânica. Então, potência fornecida é o PF lá, que é a potência total. PF legal, né? Deu até fome. Enfim, calcule a força contra-eletromotriz. Gente, a gente utiliza FCEM para força contra-eletromotriz, para não escrever aquele palavrão, que é o mesmo que o E', tá? Então, a gente tem a potência fornecida, que a gente pode calcular como U' vezes I. O que acontece? Ele deu aqui pra gente uma potência fornecida de 80, uma DDP que a gente está procurando e uma intensidade de corrente que é igual a, deixa eu ver aqui, a 10, tá? E aí ele pede pra gente, calcular a força contra-eletromotriz desse motor. Aqui, pessoal, ele tá usando a força contra-eletromotriz como a diferença de potencial, tá? Então, ele tá usando o E' para essa mesma fórmula aqui, tá bom? Ele especificou aqui que esse motor está sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes, que transforma essa potência fornecida em 80 watts de potência mecânica. E aí ele está usando aqui nessa formulazinha para potência de 80 watts. Na verdade, ele fala potência fornecida, mas aí ele tá usando, no caso, a formulazinha da potência utilizada, porque ele tá utilizando, ele tá transformando, tá bom? Então, você vai utilizar isso daqui, ó, com E'. Se você achar que tá confuso, troca a formulazinha aqui por PU, de potência utilizada, e usa o E' vezes I, tá bom? Mas essa fórmula aí mesmo que ele está utilizando. Aí a gente tem a curva do receptor. A curva do gerador, pessoal, era uma curva, era na verdade uma reta, porque é equação de primeiro grau, é uma função afim, uma reta decrescente, por conta do sinalzinho de menos. Aqui, como o sinal é positivo, o U' é igual a E' mais E' vezes I, vai ser uma reta crescente, a reta do receptor. E aí eu vou fazer aqui um exercício resolvido sobre essa curva,
que diz assim, ó: a curva característica de um motor elétrico é representada no gráfico a seguir. Eu vou fazer o desenho aqui, tá? Só um minuto. Tá bom. Aí aqui a gente tem o R101, o esqueminha que foi passado, e ele pede pra gente calcular a força contra-eletromotriz e a resistência interna desse motor. A gente vê pelo gráfico que a força contra-eletromotriz é de 200, tá? Eu acho que eu não falei isso pra vocês, mas a força contra-eletromotriz é a mínima. Enquanto lá no gerador a eletromotriz era a máxima, aqui a contra-eletromotriz é a mínima. Então o U, a DDP, o linha aqui nesse caso, vai ser maior, vai ser o máximo, vai ser maior do que o E'. Então o E' é a mínima DDP que eu poderia ter. Então, para responder a letra A, a força contra-eletromotriz, ou E', é igual a 200 volts, que é o mínimo aqui que a gente tem. Ainda na letra A, ele pede também a resistência interna. Então, a gente vai usar a formulazinha, U' é igual a E' mais R' vezes I. O U', eu tenho... Para uma intensidade de corrente igual a 100, eu tenho uma DDP de 300. Então, eu vou usar o E' é 200. Então, o R vai ser quanto? 300 menos 200 vai dar 100, igual a 100 R'. 100 por 100 vai dar 1 ohm. Então, a resistência interna lá é igual a 1. E aí a gente tem a letra B também. Para o motor funcionando nas condições do ponto P, 100 amperes para 300 volts, determine em kWh a energia elétrica que o motor consome em 10 horas. Então, a gente vai calcular energia. Energia é potência vezes tempo. A potência consumida, a potência vai ser calculada como U' vezes I, porque ele quer para aquela situação. Então, eu vou fazer 300 vezes I, e vezes o intervalo de tempo. A DDP é de 300, e a intensidade da corrente é 100. E ele quer para um intervalo de 1 hora, é isso? Peraí que eu perdi, 10 horas. Só que o que acontece? Aqui a gente vai ter uma potência em watts, tá? Quando eu multiplico a DDP vezes a intensidade da corrente em volt vezes ampere, eu vou ter em watt. Eu quero quilowatt, tá? Ele especifica o que ele quer em quilo. Então, se eu quero em quilowatt, eu vou multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000. Então, eu vou simplesmente pegar aqui, ó, 1, 2, cortar 3 zeros. 30 vezes 1, 30, vezes 10, 300 kWh é a energia elétrica consumida, tá bom? Aí, pessoal, lá na página 255 do seu livro, tá falando de um gerador reversível. A gente até já falou sobre ele, até já falei com vocês aqui sobre ele. Por exemplo, a bateria do carro. Quando ela tá lá dentro do carro, ela tá funcionando como? Ela tá transformando a energia química da bateria em energia mecânica, elétrica, para várias situações ali, tá? Mas é principalmente a elétrica. Então, tá transformando para funcionar o quê? A parte elétrica do carro, para ligar a ignição, para funcionar as lâmpadas dentro ou fora do carro, enfim. Então, tá transformando a química em elétrica. Quando essa bateria tá gasta, eu coloco ela para carregar ali na tomada. Então, eu tô transformando a energia elétrica aqui da minha tomada em energia química. Então, esse é um gerador reversível. Ele pode ser gerador-receptor, gerador-receptor-receptor, gerador. Então, ele pode funcionar como as duas coisas. Uma hora como um, outra hora como o outro. Para concluir esse capítulo, a gente tem alguns circuitos. Só falta isso mesmo. Tem um circuito gerador-receptor, que é quando a gente tem no mesmo sisteminha, a gente tem gerador e tem receptor. Tem desenho aí no livro de vocês.
Lembrar que o gerador é aquele que tem a força eletromotriz, então tá representado pelo E. E lá pertinho tem o resistor interno, que é o Rzinho, tá? E onde a corrente passa do polo negativo para o polo positivo. Onde eu tenho um receptor, eu tenho E', que é a força contra-eletromotriz, e que a corrente passa do polo positivo para o negativo, faz o caminho contrário, o caminho inverso. E tem a resistênciazinha interna, que é R', tá bom? Então, para calcular a intensidade da corrente nessa situação, eu vou fazer E menos R', E menos E', o E é sempre maior que o E', e dividido pela soma das resistências internas, do gerador e do receptor. Quando eu tenho, além de gerador e receptor, eu tenho algum resistor externo, porque aqui são as resistências internas relacionadas ao gerador e ao receptor, eu vou subtrair da mesma forma a força eletromotriz pela contra-eletromotriz e vou dividir pela soma de todas as resistências que eu tiver. Externa, interna do gerador, interna do receptor. Tá ok? Aí eu vou fazer um exercíciozinho resolvido, um exemplozinho aqui. R104, que diz assim: o circuito simples a seguir apresenta duas baterias B1 e B2 e um resistor, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu não vou desenhar, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui pra você. A gente tem um resistor externo de 3 ohms, a gente tem uma bateria que tem 18 volts e resistência interna 2, e uma outra de 12 volts, resistência interna 1. Determine letra A, intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. Primeiro, para determinar essa intensidade que atravessa o circuito, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Ah, professora, mas e agora? Quem é E, quem é E'? Lembra que eu te falei? O E é sempre maior que E'. Então, mesmo que eu não tenha a orientação, eu vou saber que o E é 18 e o E' é 12, tá bom? As resistências nem tem tanta importância que a gente vai somar tudo. Então, 18 menos 12 sobre. As resistências são 2, 1 e 3. 3 mais 2 mais 1. Então, a gente tem 18 menos 12, que dá 6. 3 mais 2 mais 1 também dá 6. Então, a intensidade da corrente é igual a 1 ampere. Tá aí a letra A. A letra B pede a DDP entre os pontos A e B. A DDP, aqui nesse caso, eu vou calcular... Vou apagar ali, tá? Eu vou calcular utilizando aquela equaçãozinha geral do receptor. O' é igual a E' mais R' vezes I. Lembrar que aqui é mais e não menos, tá ok? Então, a gente tem o E' que vale 12, que é a força contra-eletromotriz, a resistência interna dele que vale 1, e a intensidade da corrente que a gente acabou de descobrir aqui, né? Na verdade, que vale 1. Então, o a DDP aqui vai ser 12 mais 1, 1 vezes 1, 1, 12 mais 1, 13 volts. Lembrar que a DDP linha do receptor é maior que a força contra-eletromotriz, tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado dúvidas. Se tiver ficado, manda pra mim no e-mail, tá? Deixa um comentário aí pra eu saber que você tá vendo os vídeos, tá bom? Se tiver alguma sugestão, pode mandar também. Estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.